Olá, Ei, Jorge. como é que está? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tô aqui tentando Boa noite. adicionar a Letícia, mas tô tendo uns probleminhas Ixi, tecnológicos. vamos aguardar. Vou aproveitar nesse comecinho e vou começar a disparar os convites, né? Essa é a Sim, hora que a gente chama o pessoal. Vou aproveitar aqui que eu estou em outro. aproveita que eu tô aqui. Aí, É, consegui. isso Boa aí, vamos lá. noite. Boa noite, Boa boa noite. Boa noite. noite a todos que estão aqui nos assistindo. Boa noite, Jorge, que é a quem eu queria Olá. agradecer por ter aceito o nosso convite hoje para participar aqui e falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e as redes sociais. Obrigada aí por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço. Na verdade, eu quero parabenizar a iniciativa de vocês. Eu acho que está sendo fundamental vocês trazerem esse assunto aqui para as redes sociais, né, que é um meio que você consegue propagar de forma muito rápida a informação. E como é um assunto muito novo, né, não tem um lugar mais propício para você trazer do que as redes sociais, né? Então vocês estão de parabéns por ter feito essa jornada aí e eu estou gostando muito. Eu tenho acompanhado, né, vocês e está sendo muito legal. Que bom, obrigada aí. Obrigada pelo apoio, né, Letícia? A gente aí sofre um pouco para conseguir fazer essas semanas de live, essas lives, porque tudo depende de uma preparação. Não é só Mas, ligar a câmera aqui e começar a falar, a gente tem que pesquisar o tema antes para trazer o melhor conteúdo possível para o pessoal, para dar informação de qualidade, né? Não é só informação por informação. A gente está aqui para aí. difundir, divulgar aí um conhecimento bom para as pessoas. Claro, eu acho assim que esse serviço que vocês estão prestando é fundamental, porque vocês precisam mostrar o que é a LGPD, né, que é, de certa forma, muito recente, e a gente divulgando nas redes sociais é um meio mais top que tem, porque a gente tem cada erro nas redes sociais. A gente vai conversar sobre isso mais na frente, Pois né? é. E nada melhor do que falar de LGPD nas redes sociais dentro de uma rede social, não é mesmo? É isso aí. Então, Jorge, para a gente começar, se apresenta aí para gente, fala um pouquinho de você, conta aí sua Legal. trajetória para o pessoal te conhecer. Então, eu sou formado em administração e marketing, né? E eu trabalho mais especificamente agora, com marketing online, com foco em branding e autoridade, né? Mais especificamente nesse nicho, há uns 5 anos, né? Então, a gente tem acompanhado essa mudança da LGPD justamente nesse período, né, de 4 anos para cá. Então, a gente viu as coisas acontecerem. Então, foi bem legal a gente passar junto por esse período, né? Então, a minha formação é administração. Também tem outras formações também que também fazem sentido para mim na questão de criação e desenvolvimento de rotinas, né? Mas só trouxeram experiências boas para mim, né? Não completaram em relação a marketing, mas trouxeram boas experiências em relação a rotinas e crescimento pessoal e intelectual. E nesses últimos anos a gente viu aí que teve então uma mudança na forma de pensar e na forma de trabalhar, principalmente nas redes sociais por causa da LGPD, né? Claro, para você ver, né? Eu acho assim que para a gente que trabalha com redes sociais, a gente encontra uma série de entraves, né? Porque primeiro que a gente contrai um cliente e responde por ele aos clientes dele. Então, olha que maluquice, né? Porque assim, a gente representa o nosso cliente para os clientes dele. Então, primeiro que a gente assume a comunicação do nosso cliente, e aí a gente tem acesso a informações privilegiadas, a gente tem acesso a informações que são confidenciais, né? Senhas, mensagens, inbox, né? Que são coisas muito, muito divertidas. Inclusive, quem tiver aqui e Divertidas. quem quiser ficar e quiser chegar até o final, a gente vai contar
uns 2 casinhos aí bem divertidos aí de que já passaram aqui pela experiência, obviamente sem citar nomes, né, porque a gente não vai ferir a LGPD em relação a isso, Com certeza. mas que são casos que realmente aconteceram e que demonstra a seriedade que é o nosso compromisso de manter um sigilo, né? A gente tem acesso a e-mail, senha. Tem cliente que fala assim, olha, toma conta de tudo. Tá aqui minha senha, tá aqui a senha do meu Instagram, tá aqui a senha do meu Facebook, do meu LinkedIn, e ó, minha vida tá aqui, ó. E o que a gente faz com isso é, sabe, é uma responsabilidade muito grande, né? Sim, aqui. Então, Pode falar. pode falar, Larissa. Não, pode. Não falou nada até agora, comece. Não, o que eu ia falar bem assim, que antes da gente entrar nesse assunto mesmo, né, igual que a gente fez nas outras lives, eu gosto de contextualizar um pouco, porque às vezes nem todo mundo acompanhou as outras, e a gente fala tanto de LGPD, mas algumas pessoas nem sabem o que é isso, o que significa LGPD. Então, antes de a gente começar a focar no assunto, eu só vou dar uma contextualizada aqui. Quem já acompanhou já sabe de cor, já sabe o que é LGPD, a quem ela se aplica já sabe tudo. Mas quem não acompanhou as outras lives que está chegando agora, é só para a pessoa saber direitinho do que a gente vai falar e por que ela tem tido esse impacto tão grande aí, né, nas redes sociais e no marketing. Então, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que ela veio regulamentar o tratamento de dados pessoais. E esse tratamento de dados é qualquer operação, qualquer coisa que você realiza ali com dado. Então, você falou que você tem acesso a senhas, a e-mail, tudo que você faz, desde o momento da coleta até o armazenamento, compartilhamento e descarte, tudo isso aí vai entrar nesse tratamento de dados pessoais, que os dados pessoais pode ser aqui, né, qualquer coisa que possa identificar ou identificar a pessoa. Então, a gente tem o nome, CPF, e-mail, se ele conseguir identificar, e outros dados também que consiga identificar essa pessoa. E aí se aplica tanto a pessoa jurídica de direito privado e público, como as pessoas físicas que tratam esses dados com finalidade econômica. Então, a gente tem aqui uma série de profissionais autônomos que podem fazer esse tratamento de dados, que realiza esse tratamento, que também precisa estar atento à importância da Lei Geral de Proteção de Dados. E com isso, eu vou voltar para o tópico principal, né? Depois que eu acho que eu já coloquei todo mundo aqui na mesma linha, agora quem não sabe já sabe o que é LGPD. E pedir você, ô Jorge, para contar um pouquinho do que você sentiu, como que foi, né, essa transformação, o impacto aí nesses 4 anos nas redes sociais, no seu trabalho em relação ao marketing para a gente. Sim, eu acho que a principal mudança foi o medo dos clientes, né? Porque vai ter multa, a gente vai sofrer algum tipo de penalidade, o que vai acontecer com a gente? E o mais importante foi a mudança do contrato, o nosso contrato com o nosso cliente. A gente teve uma série de mudanças para preservar todas essas informações do nosso cliente, né? A gente teve um treinamento interno para resguardar essas senhas, então elas ficam normalmente preservadas, então não é todo mundo que tem acesso, né? Então elas ficam logadas e aí as pessoas manipulam ali dentro de um único equipamento. Então não existe ali um compartilhamento dessas informações, né? E além disso, a gente tem um protocolo de quando o cliente sai da nossa empresa, por diversos motivos, né? A gente tem um protocolo de que quando ele sai, a gente sugere que ele, até por escrito, né, que ele desfaça das senhas, ele modifique as senhas, para que depois a gente não tenha nenhum conflito em relação a isso. Porque a partir daquele momento a gente já não tem mais o domínio do que acontece com as senhas. A gente não pode mais se responsabilizar pelas senhas, né? Até aquele momento era a gente. A partir daquele momento, né, então está tudo resguardado em relação ao nosso protocolo. Então a gente fica mais tranquilo
em relação a isso, né? Mas eu gostaria de ouvir o que vocês pensam em relação a isso, se é uma prática correta, né? E a gente pensa que está fazendo certo, né? Não, essas medidas que você falou já são medidas que ajudam bastante na privacidade ali das informações, tanto dos clientes, dos seus clientes, quanto dos próprios clientes, porque muitas das vezes o seu cliente também pode ser uma pessoa física, não necessariamente já é uma empresa, né? Então aí você precisa de pensar nessa gestão de senhas, aonde você vai guardar essas senhas, quem vai ter acesso a essas senhas. É importante você restringir. Você tem ali na sua empresa de gestão, né, que presta esse serviço. Você tem uma equipe. Todo mundo da equipe vai acessar as senhas de todos os clientes? Não, só aquelas pessoas destinadas a cuidar daquele cliente. Então é importante fazer essa segmentação de acesso também nas redes sociais. A gestão das senhas, guardar muito bem as senhas. E, eventualmente, ali, né, com o suporte do TI, que vai saber explicar isso melhor do que a gente. Se precisa de uma rotina de troca de senhas, de atualizações de senha também, para que isso não se perca, porque são muitas pessoas utilizando essa senha. Pode ser que isso gere algum prejuízo, gere algum risco, aumente o risco, né, nessa utilização ali, no acesso àquela conta. Os contratos que você falou também são muito importantes, porque ali dentro do contrato onde você vai estabelecer quais são as responsabilidades, quais são as obrigações de cada uma das partes, porque a gente tem, né, duas partes envolvidas tratando dados de um terceiro, porque tem o seu cliente, tem o cliente do seu cliente, que é o titular de dados, e tem você como gestor ali das redes sociais. Então, você precisa amarrar muito bem esse contrato para saber o que você pode fazer, o que você não pode fazer, e também falar para o seu cliente que determinadas situações você não vai poder, que determinadas atitudes que ele queira que você tome, você não vai tomar, porque pode ser que infrinja a lei. Então, você já deixa isso ali de pronto, falado para ele, para que ele não se surpreenda lá mais para frente. E esse último ponto que você trouxe sobre a orientação do cliente trocar todas as senhas, né, mudar todas as informações que foram passadas para vocês no decorrer do contrato, também é muito importante. Porque se acontecer algo depois da rescisão desse contrato, você já não pode ser mais responsabilizado por um contrato que já não está mais em vigor, né? Então, parte dele também esse cuidado com as próprias informações, com a sua própria conta e com os dados do cliente dele, porque, querendo ou não, quem pode ser mais prejudicado pode ser o próprio cliente dele. E aí, Larissa, pode deixa falar. eu te fazer um apontamento em relação a isso. Por isso que é importante também a gestão em relação ao descarte ali, né? De como vai ser feito depois que acaba essa relação, se você vai guardar por um tempo, se tem necessidade de guardar, se não vai. Porque, assim, você informa o seu cliente, mas por algum motivo isso foi mantido na empresa, foi mantido porque tinha uma obrigação. Ok, foi mantido porque não tinha obrigação e aí veio a ocasionar um dano, aí a gente acaba tendo uma responsabilidade, né? Então, por isso que é importante também, além de toda essa preocupação no processo, a preocupação com o que vai ser feito com os dados após o término dessa relação. O que você falou é muito importante, porque tem alguns casos, né, de uns clientes que são tão, vamos dizer assim, não vou falar relaxado, não, vamos falar de outros nomes, vamos dizer assim, tranquilos, sossegados, são tranquilões, que eles mantêm as senhas por vários anos, né? Então, imagina que tem alguns clientes que têm mais de 5 anos, mais de 4 anos, que mantém a mesma senha, que é um negócio perigosíssimo, né? Vamos falar aqui. E esse cliente me liga, aqui, você lembra minha senha? Meu amigo, como assim? Não lembro nem das minhas, quanto mais das suas. Não, agora você imagina, a gente que tem inúmeros clientes lembrar da senha específica dele, né? E aí a gente fala que não, que já houve um descarte e explica direitinho todo o processo para até que ele fique mais tranquilo em relação ao nosso protocolo.
e que a gente tenha mais credibilidade em relação ao todo o processo, né? Mas que é muito comum o cara ligar e falar assim, você lembra a minha senha? Claro que os clientes que estão em vigor e que estão no dia a dia também ligam e me refresca a memória aí da senha. E tá tudo bem. Eu acho que é para isso que a gente está aqui também, para dar esse suporte, né? E a gente lembra e troca ideia e tal. E aí, constantemente, a gente faz essa mudança. Mas tem um negócio interessante que são os vírus. Os vírus, mais especificamente esses que são ransomware, que roubam senhas e cobram resgate, eles roubam inclusive as senhas do Instagram, do Facebook, modificam, e aí você fica refém de piratas, né, de hackers, que querem que você pague um resgate para ter a sua senha de volta. Isso acontece. Né? Então, é por isso que você precisa ter um suporte TI bacana, você precisa ter um antivírus que esteja rodando, não pirata, e a gente tem que ter uma máquina. A gente não pode distribuir a senha em vários computadores, então tem que estar resguardado. Então, todo esse protocolo existe e é seguido para que não tenha nenhum vazamento de informação, né, que é seríssimo. Imagina se ligar para uma quantidade de clientes, muda todas as suas senhas porque eu fui invadido. Então, é um negócio que é seríssimo. Então, fica a dica. Pode falar, Larissa. Não, eu ia falar assim, que além dos sistemas de segurança, né, de contar com esse suporte do TI, entra também um treinamento bacana da equipe que está ali trabalhando, porque grande parte dessas invasões, né, de ataques externos, acontecem por falhas humanas, né? Aquele famoso clicar no link que você não sabia de quem te mandou, baixar um documento de um e-mail que você não conhecia. Então, esses treinamentos também ajudam muito a prevenir essas situações, além também desse suporte do TI. Pode falar, Letícia. Sim. Não, que eu ia falar bem assim, que essa questão de segurança é importante, né? A gente tem que ficar atento, mas a gente sempre fala aqui que o importante é a empresa comprovar tudo isso, né? Ter esses processos muito bem estabelecidos, porque assim, com a tecnologia a gente sabe que muitas vezes, por mais que você se proteja de todas as formas, pode vir a acontecer alguma coisa. Então, tanto que pela LGPD, não é que sempre que acontecer um vazamento ou um incidente, você vai ser responsabilizado, né? Desde que você comprove que você adotou todas as medidas que estavam ali ao alcance da empresa, né? As medidas razoáveis para tentar evitar aquele dano. Então, é muito importante ficar atento a tudo isso, ter todos os procedimentos estabelecidos. E igual a Larissa falou, não só da parte de tecnologia, porque LGPD abrange tudo, é o que a gente fala, né? Abrange pessoas, abrange processos e abrange a parte de tecnologia. Isso aí. E é legal a gente abordar essa parte de tecnologia também e entrar com a questão de vírus, porque a gente também trabalha com informações que são privilegiosas, sigilosas, né? E que vão afetar o cliente do nosso cliente, né? Ou seja, a terceira pessoa, né? E a gente puxa um assunto que é justamente o relacionamento. Não sei se a gente já pode seguir para esse caminho, mas assim, o relacionamento, que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui, é muito interessante, pelo menos da nossa parte, que a gente faz um pré-atendimento com o nosso cliente. Então, por exemplo, as doutoras devem ter uma vida muito corrida, né? De audiências e processos, enfim, N coisas. E dificilmente tem o dia inteiro para ficar fazendo postagens e lives, e enfim. E deve ter sido um suplício marcar na agenda essa série de lives, por isso que eu não canso de parabenizar. Então, no meu caso, a gente tem uma equipe, e essa equipe ela fica por conta de entrar nas redes dos nossos clientes e monitorar mensagens, inbox e tudo mais, e fazer um pré-atendimento. Esse pré-atendimento tem um limite, né?
Esse vai até onde? Ah, qual é o preço disso? Eu não sei, eu não posso chegar nesse limite. Né? Então ele vai chegar até ali, no caso, vai pegar uma informação, que é um telefone, e vai passar para o nosso cliente fazer um atendimento. Aí, se ele vai ligar, ou vai mandar um WhatsApp, aí é com o nosso cliente. Mas aí o que acontece? Nós adquirimos uma informação desse cliente do nosso cliente, né? Vamos falar dessa terceira pessoa. E aí, ele usa essa informação de uma maneira, o nosso cliente usa essa informação da maneira que ele bem entender, né? Daí a gente não se responsabiliza mais por esse dado. Nós chegamos aí, coletamos essa informação e passamos para o nosso cliente. A rede é dele. Mas quem tratou esse dado foi a nossa agência. Sabe? Então, assim, a gente tem esse controle e, ao mesmo tempo, esse tipo de protocolo para também não passar uma informação errada para o nosso cliente, para essa terceira pessoa, no caso, um valor errado, não passar um endereço errado. Então, por exemplo, lógico que a gente sabe o endereço dos nossos clientes, são informações simples de se passar, né? Ah, qual é o telefone daí? A gente vai lá e passa essa informação, passa o WhatsApp, passa informações mais simples. Agora, quando é uma informação mais complicada, a gente, tá aí, né? E aí você resolve. Né? Então, eu acredito que seja um protocolo correto, né? Então, essa questão de você receber os dados, as informações desses terceiros para repassar para o seu cliente, isso tem que ser muito bem estipulado dentro de um contrato entre você e o seu cliente. Porque na LGPD existem duas figuras de pessoas que usam os dados pessoais. Aí eu vou entrar numa parte mais técnica, mas vai fazer sentido, não vou ser tão técnica assim. Que é o que a gente chama de controlador, que é a pessoa que manda, que decide sobre como aquele dado vai ser usado. E o outro que é o operador, que é a pessoa que realiza o uso do dado na forma como foi determinado pelo controlador. Então, assim, de uma forma geral, tá, Jorge? Assim, né, a gente está analisando aqui nesse bate-papo. Lógico que pode ter situações aí, detalhes da relação entre você e o seu cliente que nos impossibilita de dar uma informação mais concreta. Mas, de uma forma geral, nessa relação que você me passou aí, você atua como esse operador, porque você só vai pegar aquele dado ali e repassar para o seu cliente, e ele que vai determinar o que vai ser feito com aquele dado, se ele vai ligar, se ele vai mandar um WhatsApp, o que ele vai falar com o cliente dele, por quanto tempo ele vai manter aquele dado lá. Então, essa relação tem que estar muito bem estipulada no contrato de prestação de serviço, porque existe responsabilidade de todas as pessoas envolvidas no uso desse dado pessoal. Então, se, por exemplo, o seu cliente pede, para além de você pegar o telefone, você pegar outros dados, você pode até fazer isso, desde que isso não seja ilegal aos olhos da LGPD, né? Não infringe a LGPD. Porque a partir do momento que ele te pedir para fazer um tratamento de dados, um uso de dado, ter uma atitude que possa ferir a LGPD, você pode se recusar a fazer isso, porque senão você vai estar infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados e você pode ser responsabilizado. Mas, ao mesmo tempo, você tem que agir de acordo com o que ele te determina. Porque se você começar a agir em desacordo, se a determinação dele não é contrária à lei, aí você vai estar violando ali a sua relação contratual e pode ser responsabilizado da mesma forma. Então, você pode sim tratar dados a mando do seu cliente, mas aí você tem que ver essa relação, ver ali como é que está no contrato e ver se aquilo que ele está mandando você fazer, pedindo para você fazer, está realmente de acordo com a lei, para você estar protegido de uma eventual responsabilidade no futuro, de algum problema futuro eventual, entendeu? Esse contrato, ele pode prever bem detalhado, né, Larissa?
todas as obrigações, como que vai ser feita, até esse limite mesmo que vocês podem ir, até porque imagino, dependendo da situação e do profissional, tem coisas ali que vocês realmente não podem avançar, né? Se a pessoa começa a falar uns dados super sensíveis, não sei, né? Sim, Talvez você tem um profissional da área da saúde, alguém, e começa. Tem gente que ali na própria conversa do direct ali já sai mandando várias coisas, né? Então, todos esses limites têm que estar ali muito bem definido. Para quem que vai encaminhar, quem vai ser o responsável por receber, qual é o limite da agência, né? Até onde a agência pode ir, até onde não vai ser feito, quais os dados que podem ser coletados e passados. E é importante que esses profissionais que você cuida também tenha a prática, né, cumpra a LGPD e esteja ali passando de forma transparente para o titular o que é feito com esses dados, né? Até mesmo que há um compartilhamento, que há empresas terceirizadas que também têm acesso a esses dados, para que o titular tenha ciência que no momento que ele fornece ali algumas informações, o que vai ser feito com esse dado. Então, é importante, tudo isso está muito bem definido nos contratos, as obrigações, as responsabilidades, o que pode ser feito, se acontecer alguma coisa, quem que vai informar, né, para onde que você vai informar, tudo isso para não ter depois para depois talvez o cliente não imputar uma responsabilidade a vocês que não caberia ali naquela uhum, situação, né? muito bom. Avisar o pessoal que está aqui na live que lá no final, quando a gente estiver chegando no finalzinho, eu vou contar alguns bastidores ali, algumas coisas de direct. Então fica aí, acompanha com a gente. Aquele famoso assim, não acredito que aconteceu comigo. Parece. Exatamente. Parece mentira. Mas então, legal você ter falado isso, porque isso me traz uma tranquilidade em relação à diferença entre você trabalhar entre uma empresa ou uma pessoa física, né? Trabalhar com uma agência e trabalhar com aquele menino, sabe aquele sobrinho? Aquele menino que não tem nenhum compromisso com nada, que é aquela pessoa que compete de forma desleal com a agência, sabe? Que cobra metade do valor, mas que também não tem compromisso nenhum. Isso me traz uma tranquilidade em relação ao nosso serviço, porque a gente tem essa preocupação que esse menino que acabou de sair de uma faculdade, ou às vezes está até cursando, não tem a menor... Não passa na cabeça essas preocupações, né? E a responsabilidade, né? Não tem a noção da responsabilidade. Não tem. É isso aí. E isso me traz uma tranquilidade absurda, né, em relação a isso. Porque a gente tem uma responsabilidade sobre o nosso cliente com uma terceira pessoa. Então, assim, muitas das vezes a gente passa tão despercebido, né, como equipe, que o cliente, que o terceiro, né, ou seja, o cliente do nosso cliente, nem imagina que tem uma equipe por trás. Ele acha que é a dona que está falando com ele, ou que é o empresário, entendeu? Porque a gente chega a ser tão minucioso, a copiar tanto a forma que o empresário ou a equipe fala, que as pessoas... Nossa, mas estava falando com você? Estava falando com ele. Tá? Porque a gente tem essa condição de acompanhar os trejeitos, a forma... Os trejeitos, né? Estou falando com essa pessoa. Mas, assim, acompanhar a forma que normalmente a linguagem. Exatamente. Então, a gente tem essa cultura para poder simplificar a comunicação, né? Até para ficar personalizado, né? E atingir ali o objetivo da rede social, que é vender para o cliente. Na verdade, vou corrigir. O objetivo das redes sociais, é socializar, não é vender. É socializar. Mas lá no final a gente faz uma venda, né? Mas assim, você é comprado. Então, não vá para as redes sociais, pelo amor de Deus, não vá para as redes sociais para vender. Você vai ser comprado. Isso, mas você...
Até você ser comprado, você vai ser visto, você vai ser analisado, você vai ser julgado. E aí, quando a pessoa tiver assim, não, eu acredito na doutora Larissa e na doutora Letícia, e eu vou comprar as duas e vou levar para minha empresa, enfim, elas vão fazer parte da minha família. Então, eu comprei. E aí elas vão seguir com a gente, fazer parte do corpo de fornecedores. Então, redes sociais são para ter relacionamento. Então, se a gente vai com a mente de que a gente vai vender, é um tiro na água. Pensa em relacionamento, pensa em buscar vínculos com o cliente, sabe? Porque é a melhor forma de você cativar e gerar resultados, vínculos. Então, vou passar rápidas dicas. Posta as coisas que você gosta, posta família, posta cachorro, posta papagaio, porque às vezes a pessoa que está quase querendo fechar com você é gateira. Ah, eu também gosto de gato e, pô, me identifiquei. Ah, eu gosto de um bom vinho. A doutora Letícia gosta de vinho. Ah, gostei dela. Então, Aí, ó. acabou. Muito Não é bem. isso? Não, uma aula de redes sociais dentro da LGPD, hein? Então, vamos embora. Pode? Depois a gente faz uma outra live só para falar de dicas e de como a gente fazer no mundo do direito, enfim. A gente pensa em Essa alguma daí coisa vai diferente. bombar, hein? Vamos embora. Um tema muito mais interessante do que a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Está desenganado, está desenganado. A gente ainda tá ali trabalhando para conscientizar e para trocar o LGBT por LGPD. Inclusive, me mandaram, é isso aí, ó, me mandaram no privado falando assim, pelo amor de Deus, você vai tratar desses assuntos? Eu falei, Não, calma, gente. calma, calma. Não é LGBT, é LGPD. GPD. Proteção de Não, dados. isso é outra coisa, é outro universo. Mas tá tudo bem, tá tudo jóia, vai ser legal também do mesmo jeito. Então vambora, segue lá que você vai ganhar uma aula também de uma coisa bastante interessante. E se você não está entendendo o que é, faça o favor de participar, porque aí você vai entender e vai ver o quanto isso é importante para você. Exatamente, e entra nas redes sociais da doutora Letícia e Larissa, que tá lá salvo as lives anteriores, e aí você assiste tudo de novo, são tops. Muito obrigada pelo elogio sincero. Verdade. Pois é, então, Jorge, aí a gente tem essa situação, né? Tentar deixar tudo bem amarrado ali para deixar o mais profissional possível e o mais seguro possível, tanto para quem é o cliente, né? Quanto para quem está fazendo ali a gestão das redes sociais dele, tanto para a agência. Porque ambas as partes, os dois precisam cumprir as regras para que os dois estejam protegidos e protejam os dados do terceiro. E assim, Larissa e Jorge, igual eu falei ontem, a gente tem que pensar também desde o início, né? A gente está falando tanto aqui de redes sociais, do tratamento do cliente, mas isso, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem desde do início, quando o cliente chega até você, ele vem passar as coisas. Então, tudo isso a Lei Geral de Proteção de Dados vai perpassar ali, né? Ela vai estar se aplicando. Então, é importante a gente tomar esse cuidado do que vai ser coletado ali no início, o que vai estar sendo passado para o cliente, tudo isso. E o Jorge falou, ele já tem aí uma série de processos, de restrições, mas a gente vê que tem que ter uma série de cuidados mesmo. Por exemplo, esses clientes que chegam, né, são clientes do seu cliente. Você não pode fazer nada com essa lista, né? Você não pode chegar e, por exemplo, eu vou lançar aqui, sei lá, uma mega propaganda da minha... Esses dados nem são seus, você vai estar ali tratando eles pelo outro. Então, essas coisas que por muito tempo era tido como normal em qualquer lugar, né? Sai distribuindo dados, eu vou pegar aqui, eu vou repassar tudo, elas começam a mudar. Só que ainda a gente está engatinhando, né? O que a gente fala. Igual você falou, o cliente nem dá atenção àquela senha, nem lembra da senha. Então a preocupação não era nem nossa, a gente nem se preocupava com os dados. O que eu vou cuidar
dos dados, né? Lembra aí da minha senha de 5 anos atrás? É, Todo mundo botava a mesma senha em tudo. Era uma prática, vamos botar, era o que era mais fácil. Então a gente vem dessa mudança e você conscientizar os clientes desde sempre, ter todas essas restrições, informar para ele também educa, né? Mostra para ele que isso é importante. E esse é um sim. papel que eu acho fundamental, porque se a gente não começa a educar e a gente não começa a mostrar que é importante, a gente vai ficar nadando sozinho ali. Você sabe que você falou de listas, acontece de clientes chegarem e falar assim, olha, tem aqui uma lista que eu consegui uma lista aqui de vários e-mails e WhatsApps de uma equipe de não sei da onde. Eu falei, de onde você vê esses dados? Ah, um amigo meu. Ah, cara, olha, isso não tá certo, isso não dá bom. Primeiro porque, olha só, você vai entrar em contato com uma pessoa. Cara, você chega no seu celular, uma mensagem lá, dá oi, vamos dizer, qualquer uma operadora, dizendo assim, olha, tem uma promoção para você. Eu falei, cara, não te pedi informação. Sabe? Então, assim, agora você imagina se for qualquer produto ou serviço. Que chato que é você ser invasivo, né? Então, foi um exemplo que eu dei a ele. Falei, cara, você está sendo invasivo. E aí você passa, em vez de ser você conseguir um cliente, você vai perder 10. Porque esse cara vai falar, pô, olha só, chato, essa empresa me abordou de uma forma que eu não queria. Como é que você conseguiu meu telefone? Quem te deu o meu telefone? Diferente de uma forma de um patrocínio. Vamos dizer assim, você vai patrocinar um material nas redes sociais, que aí é uma forma, vamos dizer assim, que é usual nas redes sociais, né? Você patrocinar uma peça, um post, um vídeo, e aí vai chegar no público-alvo, né? Então, é mais fácil, é mais educado, né? Porque pô, a gente sabe que você está coletando, o que as redes sociais estão coletando dados o tempo todo de você, né? Eles sabem mais de você do que, às vezes, o seu marido. Então, ele sabe mais o que você gosta do que o próprio seu marido. Então, Às vezes ele sabe mais uma... até do que a gente mesmo, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu estava procurando um carimbo. Eu falei ontem sobre um carimbo. Terça-feira eu falei sobre um carimbo. Ontem apareceu o bendito carimbo aqui nas minhas redes sociais. Agora você compra o carimbo que você precisava. Já comprei, óbvio, né? Que eu estava precisando dele. Então, assim, o tempo todo as redes sociais estão nos ouvindo. Eles sabem o que a gente precisa. Infelizmente, elas sabem o que a gente precisa. E aí, essa é a função do gestor de redes sociais, gestor de tráfego. Entregar aquilo que a gente precisa. Aliás, o que os outros precisam, né? Mas de forma consciente, educada. Diferente desse cara que vai entregar uma lista pra gente, que é proibido. Pois é, aí entra lá naquela questão de ter aquele contrato bem redigido, bem amarrado ali para que você possa se negar a fazer aquelas ações que ele te manda fazer que estejam em desacordo com a lei, para você se prevenir também, para você não ser responsabilizado aí por algum tratamento de dado indevido, em desacordo com a lei. Isso é muito comum, né? É uma prática que a gente ainda vê acontecendo muito. E não é toda lista, não é porque existe a LGPD que você também é proibido sempre agora de usar toda e qualquer lista. Essa lista, você tem que saber a procedência dessa lista e o porquê que você está recebendo essa lista. A gente costuma dar muito exemplo assim, vamos fazer uma ação conjunta entre, não sei, uma academia e uma loja de suplemento. Eles estão numa ação conjunta. Você se cadastrou para participar daquele evento de uma academia. Tá na letra miúda, né? Tá na letrinha miúda. Tá na letra miúda, mas se você procurar saber, você vai ver ali aquela informação. É importante que essa informação tenha sido dada para a pessoa. Então, se você consegue usar uma lista e essa lista está respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, você pode usar, não tem problema. Essa informação tem que estar clara, né? Não pode estar em letra miúda também, não. Tem que estar em letras legíveis. Sim. Então, você consegue ter mecanismos ali dentro da lei de conseguir aproveitar listas, mas você tem que fazer essa lista de uma forma de acordo com a lei. Não é qualquer lista, você não pode sair comprando todo e qualquer tipo de lista de qualquer fornecedor de lista.
tem que analisar ali para ver o que que se adequa para a sua necessidade. Então, Isso é muito comum em sindicatos, né? Sindicatos, cooperativas, de coletar dados de diverso público e disparar para as empresas da cooperativa. Isso, eu acho que é totalmente assim, é um tiro na água. As ações precisam ser legítimas para marketing, legítimas de certa forma, muito pessoais, para que tenha realmente um efeito positivo, né? Senão fica frio, fica invasivo e não tem um não fica efeito. muito produtivo, né? Você acaba não perdendo um Exato. pouco da eficiência. A gente volta ali no tema de terça-feira, foi mais ou menos isso que a gente falou também. Ah, você tem ali aquela lista e você vai ficar aí gastando dinheiro. Acho que o dado que o Fábio trouxe pra gente foi que de 23 ligações você consegue converter uma numa proposta. Então, pô, às vezes é contraprodutivo. Pode Você crer. gasta muita energia numa coisa que não vai ter resultado. Uhum. É isso aí. Então, e a gente tem essa cultura de imaginar que tudo agora a gente precisa de consentimento. Eu não sei se é verdade isso, ou se a gente precisa realmente acreditar nisso, ou se a gente pode agir dessa forma que eu te falei, da gente, de certa forma, pedir uma certa permissão, até mesmo se for dessa forma que o cliente está pedindo, da gente, eu tenho essa proposta, você quer ouvir mais? Você permite que eu te fale mais sobre isso? Que também é uma forma que eu sugeri, mas que o cara, acho que a gente já deva entregar tudo de uma maneira mais invasiva, né? Mas Então, essa vou parte deixar do para a Letícia. consentimento, quando a gente vem para o marketing aqui, né, ela já fica mais, eu vou dizer assim, mais destacada, vamos colocar, se eu posso colocar dessa forma. O consentimento na LGPD, ele não está aqui acima de nenhuma outra hipótese que a autoriza esse tratamento de dados. E a gente tem várias outras hipóteses, né? A gente tem obrigação legal, a gente tem execução do contrato, mas quando a gente vem para o marketing, o consentimento acaba se tornando bem comum e bem utilizado. Porque você vai ali, a pessoa quer entrar em contato com você para determinada coisa, você lançou um patrocinado e tem ali para ela preencher um formulário, se ela Hum? quiser mais informação. Então, o consentimento acaba que no marketing ela é bem comum de ser utilizada e acaba sendo a base legal que mais justifica ali, pelo menos nesse início, né? Nesse primeiro contato. Mas esse consentimento é exatamente o quê? Quando você me lança um patrocinado também, e eu preencho ali o formulário, se tiver claro ali que eu vou preencher para obter as informações, eu preenchi e normalmente agora tem se colocado, né, que ao enviar você concorda, né, de receber informações, as pessoas já Sim. têm, estão descrevendo para deixar de forma mais transparente o que para que serve aquele dado? O que vai acontecer? Porque antigamente não tinha, agora com a LGPD a gente já Uhum. está tentando o quê? Trazer uma maior transparência. A pessoa enviou, então acaba que nesse momento ali, se a informação estiver clara, porque ela deu ali o consentimento dela para você tratar esses dados, informar para a finalidade que você quis. Em um segundo momento, a gente fala de uma outra base legal também, que é o legítimo interesse da empresa, e há uma discussão, e a gente fica aí nesse. Tem gente que entende que pode ser usado ou não. O quê? Ele já é seu cliente e você vai fazer ali um remarketing, né? Vai lançar outras campanhas. Então, isso poderia ser caracterizado ali e não precisaria de um novo consentimento. A gente tem. E quando você está. Eu vou dar um outro exemplo, né? Se o cliente chega para te contratar naquele primeiro momento, ele não vai ser consentimento. Você vai coletar os dados para fazer o contrato, por exemplo, né? Então, para você firmar o contrato, você precisa ali dos dados pessoais dele e tudo. Então, você não vai usar o consentimento nesse momento. Você vai usar provavelmente uma execução de contrato, que é uma outra hipótese que autoriza. Então, apesar de a gente falar muito de consentimento e que, aliás, a gente vê muita gente falando que para tudo precisa de consentimento e utilizando para tudo, o que eu entendo que é mais prejudicial ainda, porque a gente vê situações que não tinha necessidade nenhuma de você pedir o consentimento e as pessoas colocam ali que vai ser necessário o consentimento. No marketing, ele é mais
ele aparece bem mais mesmo por conta dessas questões. Aí, né, vai avaliar o que tem empresas que estão dando consentimento para tudo, em todas as hipóteses. E tem outras que acabam indo nessas duas, né? Consentimento e no segundo momento vai para o legítimo interesse. Aí é que eu estou falando especificamente de quando a gente está falando dos patrocinados de marketing mesmo, né? Porque, como eu te Uhum. expliquei, se for um primeiro contato ali do cliente com você, em que a gente é para contratar os serviços, mas não está falando propriamente ainda do marketing, a gente vai ter outras bases legais. Da mesma forma, você e sua equipe, se você contrata, né, tem um corpo colaboradores, você vai utilizar outra base legal para tratar esses dados. Tudo isso envolve tratamento de dados. Sim, Então, sim. isso. Consentimento não é sempre necessário, mas muitas vezes no marketing ele é o mais utilizado. Entendi. Perfeito. Eu acho que é por aí mesmo. A gente está no caminho certo. Mas só reforça aquela história de que procurar uma agência fundamentada e com a proposta robusta e foge de freelancer, foge do sobrinho, do menino do marketing, né, que é o cara que não tem compromisso, é o cara que está ali para disputar de maneira desleal, né, com quem emite nota fiscal, com quem tem empresa, com quem tem funcionário e com quem tem compromisso. Né? Eu acho que é por aí Importante. que a gente tem que pensar. Importante você falar, Jorge, porque uma dos pilares aí, quando a gente passa pelo programa de adequação, é exatamente fazer essa gestão de terceiros, né? A gente verificar quais os riscos que esses prestadores de serviço, né? Nós somos prestadores de serviço, você é Sim, prestador de serviço, eles geram para a empresa. Então, está adequado, está verificar qual é o nível que ele tem ali da lei, Responsabilidade, né, de né? responsabilidade, quais são os dados que eles vão tratar, quais são os dados que aquele terceiro vai tratar, quais os riscos que isso pode gerar, né, muito grande, né, se você vai continuar a contratação, o que ele tem de LGPD aplicado, quais são os cuidados que ele toma em relação à segurança, e aí a gente fala de segurança da informação como um todo aqui, tanto na parte de tecnologia como na parte física mesmo. Então, isso acaba sendo um pilar que a gente usa ali no processo e é muito importante. Porque se você não analisa, como você vai saber, né, se aquela pessoa está te gerando ali uma certa segurança? sim. E pensa comigo, quantas pessoas a gente poderia abordar, nós como agência poderíamos abordar pela mídia, pelas redes dos nossos clientes. Então, assim, é desleal você pensar que a gente é privilegiado e a gente usar de uma forma inadequada as redes dos nossos clientes. E Uhum. outra, a gente recebe esses dados e a gente poderia usar, ligar para o cara, oferecer produto, serviço, mas é o tipo da coisa que a gente tem consciência do poder que a gente tem e dessa informação e a gente simplesmente ignora porque não é nosso. Uhum. Não é nosso. Né? É uma informação do nosso cliente. Então a gente trata de maneira profissional. Né? Mas a gente não imagina o que essa outra pessoa pode fazer. Né? Aí outros 500. Não é isso? Aí a gente tem que procurar voltar ali no que a Letícia falou. Fazer ali o contrato e procurar parceiros que te garantam segurança, né? Que te tenham mais segurança. É isso aí. E a gente tem algumas informações interessantes. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre algumas coisas do inbox. Não é isso, doutor? Essas informações de inbox é você que tem, sou eu não. Vamos falar. Não, não sei. Às vezes vazou alguma coisa aí. Ai, o meu inbox é bem direitinho, assim, não tem É. tem Passa nada a de senha, deixa eu diferença, ver. não. Não, a senha é minha. Gente, se vocês tiverem algum comentário para fazer, alguma dúvida, podem ir mandando aí que a gente vai olhando e vai respondendo. Então, Jorge, Essa é o a que hora. você tem aí mais para trazer para gente da sua realidade com as redes sociais?
e de dúvidas geradas aí em relação ao LGPD que a gente possa te Não, ajudar? eu acho que era isso, assim, era a questão do contrato, né? Essa questão do contrato que eu acho que é importante a gente entender melhor. É a questão desse uso de listas e essas informações que são muito. Eu sou muito chato com isso, eu não uso, né? E eu já falo com meus clientes, não me traz, né? Manda para o menino lá, para o seu sobrinho, que ele vai fazer isso para você, não me traz. E a gente tem esse compromisso com o nosso cliente de sempre agir de uma forma mais correta, tranquila e dentro de um sistema que a gente acredita ser o certo, né? E é claro que a gente sabe da importância de um marketing, da importância do marketing para o nosso cliente. Então a gente não falha, a gente tem que ter é, é, esse compromisso tem que ser inabalável, porque uma vez que falha, minha querida, acabou, né? Então a gente tem que ser certo e sério, porque é a imagem do nosso cliente que está em jogo, não é a nossa, é a do nosso cliente que está em jogo. É isso aí. A responsabilidade, né? O marketing bem feito traz muitos resultados, mas o que não alcança lá o objetivo, né, pode ser bem prejudicial também. É isso aí. E o objetivo tem N vertentes, né? Pode ser autoridade, pode ser mais seguidores, pode ser vendas de forma bem subjetiva lá na Eu ia falar frente. assim, só não consegue vender, né? Não, mas lá na frente a gente fala, olha, vai até vender, mas vamos tentar primeiro posicionar, mostrar quais são seus produtos, seus serviços, e aí lá na frente o cara vai entender o que você faz, e aí ele vai se sentir confortável em comprar. Porque você tem que mostrar o que você faz, né? As pessoas têm que entender, porque as doutoras são novas, né? São novas. As pessoas têm essa cultura de que só a coroa que entende. E a gente hoje sabe que não é essa a realidade. A gente sabe que hoje tem muita gente que está correndo muito mais cedo. Então tem pessoas que são macaca velha e são muito novas. Então a gente sabe que o conhecimento não tem a ver com idade. Sim, Tem a ver com um tempo de estudo e com conhecimento, experiência mesmo, né? experiência. Né? Então, Ter muito tempo de idade de vida, não ter muito tempo de experiência, não adianta muito, né? é isso aí. Por isso que a gente sempre fala que quanto mais específico você é no começo, mais experiência você ganha naquilo. Então, você sendo mais específico, você começa a ganhar mais experiência naquilo. E aí você começa a virar uma entidade naquele serviço, que é especialidade, né? Então, é Sim. isso. Olha, a gente tem uma pergunta aqui, Letícia. Qual o limite de solicitações de dados para prospecção de novos clientes através do Instagram? Você quer responder? O limite de dados. De Repete a pergunta solicitação. para mim. Tá aparecendo aí não para você? Menina, Qual o achei limite não. de qual o limite de solicitações de dados para prospecção de novos clientes através do Instagram? Então, assim, o Tá, qual o limite de. limite? Não, eu respondo aqui. O limite de solicitação de dados, na verdade, ele vai estar ligado à necessidade de você ter aquele dado para atingir a finalidade que você quer atingir com aquele dado. Então, se você está querendo prospectar novos clientes através do Instagram, por meio do Instagram, qual o limite para você solicitar dados? Você vai solicitar ali o dado estritamente necessário para fazer essa prospecção. Você vai fazer essa prospecção como? Ligando, mandando um WhatsApp ou mandando um e-mail. Então, você vai poder pegar ali aqueles dados necessários para você conseguir fazer essa prospecção. É o nome, o telefone ou o e-mail. E assim, o limite de abrangência, aí você vai ter que ver o que você está, a forma como você está fazendo essa prospecção. Por exemplo, você está usando ali o patrocinado da rede social, você vai utilizar ali dos mecanismos de tráfego, que eu não vou saber falar aqui, para atingir aquele seu público-alvo, solicitando aquela caixinha lá com os dados
necessários para você fazer o contato para ele, para prestar ali mais informações do serviço ou do produto que você está vendendo. De forma bem prática, desculpa, doutora, Não, mas pode falar. de forma bem prática, é você entender assim, para você fazer um orçamento, você vai precisar do e-mail e de um telefone. Agora, tem uns malucos que a gente conhece que eles pedem renda familiar, raça, etnia, altura, tamanho do calçado, coisas aleatórias que não fazem o menor sentido, só simplesmente para coletar dados e distribuir de uma maneira... Vai saber para quê, né? Mas ele deve usar para algum outro fundamento. Mas a gente sabe que não faz o menor sentido. A gente sabe que aquilo ali é uma arapuca, né? Então, mas aí é importante a gente separar os momentos aqui, né? Igual a Larissa falou, para você ali fazer um primeiro contato. Ah, mas se lá na frente ele fechar um contrato comigo, tá? Se lá na frente ele fechar um contrato, lá na frente você vai solicitar os dados que são necessários para esse contrato. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que ter muito em mente isso que a Larissa falou, observar o princípio, né, que é um princípio da LGPD, o princípio da necessidade. Aquele dado é estritamente necessário para você conseguir aquele primeiro contato? A idade. Será que é realmente necessário? Como que você vai justificar isso? Se você não tem justificativa, para de coletar. Porque a nossa cultura é de coletar tudo, depois eu vejo o que eu preciso. Vou coletar tudo, me passa até o nome da sua mãe, da sua avó, do seu, né, o seu número de calçado, tamanho, depois eu vejo o que eu preciso. E isso tem que mudar. Então pensa, o nome ok, o telefone, eu preciso nesse primeiro momento. E lá no segundo momento você separa em etapas, né? E vai dividindo os dados necessários por etapa. Passou o contato, precisa para uma proposta algum outro dado? Então, para aquela proposta, você vai coletar o dado que não foi coletado inicialmente. E assim por diante. Porque senão, além de tudo, você vai gerar um risco enorme para a sua empresa, porque você vai estar só acumulando dado que não serve para absolutamente nada ali dentro. Né? Você está tendo ali primeiro que você vai estar desrespeitando a lei e você está gerando um risco maior mesmo, porque você tem um monte de dado que você não usa, ocupa espaço, às vezes está fazendo você gastar mais, porque para manter esse monte de coisa, não sei como que é arquivo, você tem arquivo, né, no marketing digital, tá bom? A gente vai falar mais de digital, mas dependendo do local ainda tem ali arquivo físico. Então, isso é muito importante. Vai por etapas. O limite é esse, sempre observar o que é necessário para aquela etapa. E se ele bom senso, né, gente? Bom senso é importante. Hoje em dia, contar com bom senso é complicado. Bom, pessoal, mais perguntas? Que daqui a pouco o Jorge vai contar ali os segredos do... Nossa, eu não tô vendo do inbox. Larissa, você tem que ver aí, porque para mim não tá aparecendo nada. Assim, para mim não apareceu mais, não. Jorge, se quiser passar para os segredos do inbox, pode. Não, olha só. O inbox, as pessoas têm que entender que quando a gente está fazendo a gestão das redes sociais, você tem que parar de falar com seu marido, de parar de mandar fotinha pro seu marido, entendeu? Sua esposa. Então tem algumas coisas, algumas conversinhas picantes que você tem que passar para outra rede, por exemplo, para um Instagram, para um WhatsApp, por exemplo, que é mais sigiloso. Mas o cara quer fazer pelo Instagram. Então a gente pega algumas informações, algumas conversinhas mais picantes e a gente vem depois lembrar ele, né, que tem ali a gente está observando tudo, né? Além disso, também a gente acompanha a treta. As tretas são comuns, né? Então, a gente vê, por exemplo, a gente recebe spam, principalmente nesse momento de política, por favor, não façam spam de candidatos. Rede social é para social. Evita de mandar... Evita futebol, política, religião. Aí você está indo para um caminho legal. Você perde amigo e você perde seguidor. São duas coisas que são ruins para a rede social, né? E teve um caso que eu sempre gosto de falar ele,
que a gente fez um briefing com a cliente, e a cliente fez, ó, eu quero ser isso, né? Eu quero ser influencer e tal, e a gente estava trabalhando por esse caminho. E aí ela resolveu lançar uma linha de lingerie fora do briefing, Eu ia né? perguntar se era do briefing dela. Não era, não era. E aí ela começou a tirar fotos mais picantes, né, de lingerie. Mas só que aí começou a destoar para uma linha mais picante, né? Eu falei, olha, tá ficando muito ousado. E aí tava aumentando o número de seguidores. Ela, nossa, tá aumentando, Que tá bom, ficando né? legal. Eu falei, olha, isso tem um preço. E aí ela começou a ganhar muito inbox, muita surpresinha no inbox. Você sabe surpresinha que eu tô falando? Não. Não. Então tá. Depois a gente vai revelar a surpresinha. Mas ela começou a ganhar umas fotos mais picantes, assim, Ah, meu Deus. de berinjela, umas fotinhas mais, assim, ousadas. E aí ela começou a receber, eu ia lá, apagava, né, para poupá-la, né? E aí ela continuou e nossa, tá aumentando. Eu falei, olha, marcamos reunião, falamos, olha, não tá dando, tá fora do briefing, não tá legal, tá aumentando o número de seguidores, mas tem um preço isso. E aí ela continuou e apelou. Quando eu digo que ela estava indo para uma linha muito, e quando eu digo que apelou, é porque ela apelou. E quando ela apelou, o inbox foi assim, sabe? Apelado. E aí eu deixei. Aí ela recebeu todas aquelas surpresas e ela e o marido ficaram assim, assustados, né? Como é que apareceu tanto pirulito assim no meu... Falei, ué, porque antes eu apagava e agora eu tô deixando para você ver o fruto do seu trabalho. Esse é o fruto do seu trabalho, né? E aí ela decidiu voltar atrás e apagar, né, todas as fotos e seguir por uma linha, né? Só que aí a gente não queria mais, a gente descontinuou a parceria por estar indo contra aquilo que a gente acreditava, né? Porque também era a nossa imagem que a gente que estava sendo prejudicada, né? Então, E a você gente entende? Então, Não, e a gente vê assim, né? As pessoas não acreditam, né, nos profissionais. Gente, a gente está contratando uma agência para cuidar das nossas redes sociais porque a pessoa estudou, ela sabe, ela tem a estratégia, né? Então vamos fazer a estratégia é, ali, porque se fosse fácil, todo mundo fazia e não precisava de agência, todo mundo tinha aí 2 milhões de seguidores facilmente, mas não é. exatamente. Não é, não é. De forma orgânica, não é fácil. Agora você pode comprar os seus seguidores ali, pode fazer o que você quiser, tá tudo bem, ter 2 milhões, 10 milhões de seguidores. Agora, difícil é você manter e difícil é você cativar essas pessoas a curtirem, Sim. comentarem e fazer com que a sua página evolua. Ter o E ter engajamento. engajamento. Engajamento é a fórmula do sucesso. É isso que vai trazer a venda no final de tudo. Lá no final, né? Lá no final. Lá no final. Ô Jorge, eu agradeço então aí a sua participação com a gente hoje, você ter aceito o nosso convite. Vamos marcar uma outra para a gente falar de um tema muito mais interessante que é rede social, né? Muito mais interessante do que a Lei Geral de Proteção de Dados. Brincadeira, porque a Lei Geral de Proteção de Dados é muito importante também. Você que ainda não percebeu o quanto ela é importante para a sua vida, segue a gente aí que você Exatamente. vai descobrir essa importância. Então, Por Jorge, favor. vou passar a palavra aí para você dar o seu recado. E mais uma Sim. vez, obrigada aí por ter aceito o convite, ter te dado a ideia também, porque a ideia da Semana Especial partiu de você. Que isso, eu que agradeço. Eu acho assim que a gente, como gestor de redes sociais, a gente tem que primeiro se ajudar, né? Eu acho que como empresários, é nossa obrigação se ajudar. Então, quando eu vi a possibilidade de vocês fazerem lives e comemorarem essa data de 4 anos da LGPD, eu falei, cara, eu tenho como obrigação sugerir isso para a doutora Larissa, para a doutora Letícia, porque eu acho que é fundamental, né, comemorar.
E que bom que vocês aceitaram e que bom que vocês me convidaram, porque eu fiquei muito feliz, tá? Eu só tenho a agradecer. E podem me chamar. Para mim, por incrível que pareça, é um desafio também. Eu também tenho meus desafios aí, não é tão simples assim. Mas eu gostei muito e estou à disposição para a gente fazer novas e outros temas. E estou à disposição, tá, joia? Obrigado por tudo. Então, à disposição. Obrigada, Jorge, Letícia. muito obrigada. Hoje eu não vou falar amanhã tem mais, porque infelizmente acabou por essa semana. Mas a gente vai voltar com certeza, né? O Jorge aí já se ofereceu para novos temas. E a gente vai estar sempre aqui tentando passar um pouquinho para vocês. Jorge, obrigado de novo. E obrigada a todo mundo que está aqui assistindo a gente até agora. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada aí pela atenção. Obrigada por ter participado aí dessa semana com a gente. Em breve a gente volta com mais programações especiais. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.